Existe uma lição importante na Odisseia que eu não vi ninguém falar a respeito, que é sobre os hábitos saudáveis que você tanto luta para construir. Se você clicou nesse vídeo achando que eu vou relacionar a mensagem a ser forte fisicamente para conseguir dobrar o arco que ninguém consegue, ou ser sagaz a ponto de conseguir enganar o Cíclope para fugir da caverna, sinto muito decepcionar. Não é sobre isso. O que o filme, ou a obra original, escrita há quase 3.000 anos, nos ensina sobre hábitos saudáveis é algo muito mais perene. Então, se você curte esse assunto, fica até o final que eu prometo que vai ser interessante. Se você assistiu o filme, talvez tenha curtido o Odisseu por ele ser um cara forte, sagaz e tenaz. Mas a verdade é que, acima de tudo, o Odisseu é uma pessoa falha. O Odisseu foi muito inteligente quando ele conseguiu enganar o Cíclope com aquela história de se chamar de ninguém. Porém, ele falhou quando deixou a vaidade tomar conta de si, ao gritar para o Cíclope o seu verdadeiro nome. Nessa hora, tudo que ele conseguiu foi atrair a ira de Poseidon, que era o pai do bicho. Odisseu nunca perde de vista o desejo de voltar para a sua verdadeira esposa, Penélope. Mas, de longe, ele é algum herói casto e puro. Ele se envolve com outras mulheres na saga, como, por exemplo, a feiticeira Circe. As pessoas desejam heróis inalcançáveis, mas a tradição da Odisseia nos entregou o Odisseu, um herói profundamente humano. E por isso ele é fascinante e memorável. Quando você entende que o Odisseu, na verdade, é como nós, apesar de ter uma história com mais de 3.000 anos e ter mais um filme aí, você entende que as suas falhas não precisam impedir você de realizar grandes coisas. Qualquer vídeo que você procurar agora no YouTube vai dizer que para você ter uma vida mais saudável, você tem que se mexer mais, tem que incorporar movimento no seu dia a dia. E isso nunca foi natural para mim. Afinal, foram justamente as minhas paixões e meus hobbies que me levaram a me destacar na área que eu atuo. Como editor de filmes, eu não só passo o dia inteiro trabalhando sentado, como eu tenho hábitos e hobbies muito mais sedentários. Eu gosto de ficar em casa assistindo filmes, eu gosto de ir ao cinema, de ficar lendo um livro. Tudo isso joga contra quem está tentando levar uma vida um pouco mais saudável. Quando eu estava com sobrepeso ou obeso, que foi boa parte da minha vida adulta, quando eu conseguia finalmente emagrecer um pouco, vinha aquele feriadão estendido e aí na esborda de comer e beber, o peso voltava todo. Quando eu estava indo muito bem na academia, frequentando ela a sério, vinha um problema no trabalho, na família e me tirava do prumo. Eu quase abandonava por completo essa atividade física. Apesar disso, hoje eu sou uma pessoa com mais de 40 anos que nunca foi ativo ou esportista na juventude, que tem uma profissão horrorosa de sedentária, mas que consegue fazer isso. Quantas pessoas você conhece nessa faixa etária com zero background atlético que conseguem fazer mais de 10 barras? Então o que a Odisseia está nos dizendo é que mesmo sendo falho, a gente pode fazer grandes coisas. Você pode ser o herói da sua jornada, apesar das suas falhas. Odisseu falha em momentos em que ele deveria ser mais disciplinado, mas no longo prazo ele consegue sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nós sofremos tentações tal como Odisseu, cedemos a elas, cometemos erros e pagamos um preço alto muitas vezes por isso. E mesmo assim nós podemos ser brilhantes quando construímos os nossos próprios cavalos de Troia para escapar de adversidades, ou quando enganamos os cíclopes da vida para conseguir fugir de um lugar que nós não deveríamos estar. Tem um momento na Odisseia em que Calipso, a feiticeira, oferece a Odisseu a possibilidade de se tornar imortal, caso ele fique do lado dela. Veja bem, não é uma oferta pequena. Permanecer do lado de uma deusa, nunca mais ficar doente ou envelhecer. Nunca mais ele vai precisar encarar perigos, atravessar mares ou ficar lutando com monstros. E mesmo assim, Odisseu passa os dias olhando para o mar, desejando partir. Permanecer ali significa para sempre viver longe da sua esposa, do seu filho e da terra ao qual ele acredita pertencer. Ele sabe que retornar significa trocar aquela vida boa novamente pelo perigo. É uma escolha entre o conforto sem pertencimento e uma vida que ainda tem sentido e direção. E é essa a metáfora perfeita para as distrações da nossa vida moderna. As redes sociais, o conforto, eles podem não oferecer uma imortalidade, mas eles oferecem sim uma espécie de suspensão da vida. Você consegue passar horas ali hipnotizado, sem tomar decisões, postergando a hora que você deveria enfrentar o desconforto para que a sua vida possa finalmente progredir. É um conteúdo que nunca termina. Sempre tem mais um vídeo, mais uma foto, mais um post, alguma coisa a mais para manter você preso naquela ilha. Veja, o problema não é se divertir, o problema é quando essa pausa, essa suspensão, ela vira um lugar onde você permanece, enquanto a sua verdadeira vida
está lá fora esperando você para poder continuar acontecendo. Em algum momento, como Odisseu, você precisa decidir se permanece na ilha ou se aceita o desconforto da jornada de volta para onde você deveria estar. Não existe um Odisseu perfeito, existe uma pessoa sujeita a falhas, distrações, tentações, mas que ainda assim tem a oportunidade de fazer a sua parte. Assim como você, assim como eu. Odisseu não nos inspira por ser inalcançável, ele nos inspira por ser possível. Quem você é depende da narrativa que você constrói para a sua própria vida. Você sendo o herói dela, apesar das recaídas, das adversidades e das falhas. E é justamente nesse ponto que essa história encontra a razão de existir desse canal. Eu não criei isso aqui para dizer que você tem que se tornar outra pessoa, que tem que virar um atleta do dia para a noite, tomar banho gelado, acordar às 5 da manhã, deletar suas redes. Eu criei para compartilhar com vocês a vida de uma pessoa comum, que apesar de não ter história atlético, trabalha o dia inteiro sentado e mesmo assim, apesar das falhas, conseguiu se tornar alguém com hábitos saudáveis. Na maioria das vezes você não começa querendo excelência, você começa com as pequenas mudanças que cabem na sua rotina, mas que no longo prazo vão causar um impacto na sua vida. É ir justamente contra aquilo que o algoritmo valoriza, o extremo, o radical, a exceção. Aqui, justamente por eu não oferecer esse tipo de promessa, é que talvez o meu alcance não seja tão grande. Mas o que eu estou falando aqui é o que é possível de fazer numa vida real, com família, trabalho, cansaço, semanas difíceis e todas as falhas que inevitavelmente aparecem pelo caminho. Então, se você chegou até aqui, talvez essa seja a principal mensagem que a Odisseia tem a nos ensinar sobre hábitos saudáveis. O grande ponto da saga é o retorno para casa. E no caminho, o Odisseu se perde, se distrai, sofre tentações, mas o resultado da jornada dele não foi definido pelos desvios, foi definido pela capacidade dele de sempre retomar o caminho certo. E construir hábitos saudáveis é exatamente isso. Não é uma linha perfeitamente reta. Não é nunca não comer doce, nunca faltar à academia, nunca ter uma semana difícil, nunca ter preguiça. É saber para onde você quer voltar quando essas coisas acontecerem. Porque elas vão acontecer. Vão aparecer os feriadões regados a comilança, vão bater no seu carro quando você estiver indo para a academia, seu filho ou seu cachorro vão ficar doentes, vão precisar de você em casa bem quando você queria sair para se exercitar. Você vai sair da rota, talvez por uns dias, talvez por semanas ou até mesmo meses e anos. Você vai acreditar que perdeu tudo o que construiu. Mas uma falha não precisa virar necessariamente desistência. Você sempre pode voltar na próxima semana, no próximo mês, na próxima manhã, no próximo treino ou na próxima refeição. No fim das contas, os hábitos saudáveis não são feitos para quem nunca se perde. Eles são construídos por quem, repetidas vezes, sempre consegue voltar para casa ao longo dos anos. Se esse vídeo fez pensar em alguma coisa, coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você curte esse tipo de conversa mais séria, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E te vejo no próximo vídeo.